queria perguntar a você, você já escreveu uma carta? Você já escreveu uma carta? Você já escreveu? Você já recebeu uma carta? Já recebeu uma carta? Tem carta de tantas formas, né? Tem cartas de amor, não é? Tem cartas de paz, não é? Tem cartas de alegria. Tem cartas de cobrança, não é verdade? Tem, de todas as formas tem carta. E a carta serve para quê? A carta, vamos aprender, ela é um comunicado. Ela é um comunicado. Então aqui nós vamos aprender hoje a carta escrita, a qual todos os homens possam ler. Pai Santo e Pai querido, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida em primeiro lugar. E também queremos te pedir, Pai, que essa palavra entre no nosso coração e que a gente tenha a responsabilidade de ser essa carta divina aqui sobre a terra, para que a gente possa transmitir o teu amor para todas as pessoas, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Por isso, Pai, nós queremos ser essa carta aberta, para que os homens possam ler, Pai. Não uma carta fechada, mas aberta, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: vós sois a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos com uma carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Amém? Semana eu meditei muito nesse versículo e Deus falou muito comigo aqui no sentido de transmissão. Muitas das vezes nós somos aquela carta que está fechada, onde as pessoas não leem e não conseguem ler. A carta ela só é lida quando ela está aberta. Se a gente receber essa carta e ela continuar fechada, a gente não abrir a carta, a gente não vai saber o conteúdo dessa carta. E tem muitas cartas que, mesmo abertas, são cartas horríveis. Não é verdade? São cartas de agressão, são cartas de mentira, são cartas que não vêm do coração de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós somos o quê? A carta escrita de Deus. Então é uma responsabilidade. Quando a gente lê o versículo 2, 2 Coríntios, a gente tem que entender que nós temos o quê? Uma responsabilidade. Porque por onde você for, irmão, as pessoas vão ver em você Cristo. É uma grande responsabilidade nossa anunciar o Evangelho do Senhor. E essa carta não é simplesmente uma carta que você vai ficar anunciando. Quando você passar, as pessoas vão ver Cristo em você. Então essa carta escrita é uma carta que ela não foi escrita com algo que se apaga ou que se esquece. Ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ela está onde? Ela está no nosso coração. E o nosso coração, em Jeremias 17, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que nós tínhamos um coração que demasiadamente corrupto. Então, qual era a carta que a gente transmitia para as pessoas? Hoje nós estamos vendo, hoje no Brasil, a corrupção, a carta que esses líderes brasileiros, esses homens que são conhecidos, a carta que eles estão transmitindo, são uma carta satânica. A carta que eles estão mostrando para os jovens que estão subindo agora, que estão vindo a este mundo agora, é uma carta satânica. Mas Jesus Cristo colocou no nosso coração, trocou o nosso coração.
Nós não temos esse coração corrupto mais. Por quê? Porque nosso coração foi trocado. Então, o que está no nosso coração é o coração de Jesus Cristo. É as leis de Jesus. Então, o que aprendemos aqui? Nós aprendemos que essa carta não foi escrita por homens. Não foi o pastor que foi lá na sua casa e escreveu no seu coração. Foi não. Não foi aquele amigo, não foi o seu esposo, não foi a sua melhor amiga, não. Quem escreveu foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E onde a presença do Espírito Santo entra, muda situações. Por isso que quando as pessoas leem a carta que está em nós, que é Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, todas as pessoas à nossa volta, elas não podem ver mais a nossa vida. Elas não podem ver a vida do pastor. Mas aí o pastor e os cristãos não erram. Mas a verdadeira carta lá no nosso interior tem que ser Jesus Cristo. Ainda que a gente erre, as pessoas vão ver em nós o brilho da cruz. Eles vão ver em nós e vão entender que nessa carta ela deve conter uma mensagem. E essa mensagem é o quê? É a mensagem do Evangelho. Por onde nós formos. Essa semana a Cida, lá na feira, ela mostrou para aquela pessoa que estava do lado essa carta. Às vezes não precisa nem de abrir a boca. A gente, nosso próprio ser, abre-se para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E quando Cristo cresce em nós, aí nós diminuímos e Ele cresce todos os dias em nosso coração. Então, irmão, o que eu quero dizer para você que Deus me falou, que eu fiquei tão assim maravilhado, é que nós somos um papel que Deus usa. O nosso coração é um papel que Deus usa. Só que Deus não fez um rabisco. Deus não fez um rascunho dessa carta. Não teve um rascunho que Deus colocou dentro de você. Ele te fez original. Ele fez algo em você que transforma, que produz vida. Sabem, em Ezequiel 36, 25 ao 27, porque, filho, a gente tem esse entendimento. Quando as pessoas olhar para mim, para você, elas vão ver a graça de Deus sobre nossa vida. A transformação que nós temos que ter. 36, 25 ao 27. Vai nos falar de como Deus muda os nossos corações. Com um propósito, irmão. Deus não está falando para mim e para você que eu e você somos transformados e somos a carta escrita simplesmente para que as pessoas vejam. O propósito é para que todos os homens se salvem. O propósito é que todos os homens venham conhecer Jesus e crescer na estatura de Cristo. Olha o que diz ali. Então o quê? Espargerei água pura sobre vós e ficareis purificado. A água significa o Espírito Santo e a palavra de Deus. Aí ele fala, e todas as vossas imundícias. A carta que a gente era antes era o quê? Imundícias, era coisa ruim. E todos os nossos ídolos, ídolo aqui significa tudo aquilo que nós colocávamos na frente de Deus. E aí ele fala que ele vai nos purificar. Então, quando uma pessoa olha para mim, para você, o que eles veem? Ele está dizendo assim, olha, vós sois a carta. Já não vê mais isso aí. Não é? Aí ele fala o quê? Quando você é uma carta escrita e transformada, ele fala assim, eu dar-vos-ei o quê? Um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. A pessoa quando olha e vai ler essa carta, ela vai ver em você, não é que você foi modificado, irmão, você foi restaurado. Você não tem mais aquela vida velha, que aquelas coisas velhas ficaram para trás. Agora você tem o quê? Um coração novo.
e as coisas novas estão em você. Aí ele fala o quê? Eu vou tirar o coração de pedra, aquele coração ruim, aquele coração que maltrata, não é verdade? Aquele coração que agride, aquele coração desobediente, né? Aquela carta que não serve para nada. Aqui ele está dizendo assim, eu vou colocar um coração de carne. Carne aqui significa maleável. Carne aqui significa transbordante de sangue, mas não é qualquer sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então nós somos uma carta sagrada. Nós somos uma carta sagrada a qual todos os homens podem ver e ler. Aí ele fala o que mais no 27? Porei dentro de vós o meu Espírito. A transformação é tão grande que a casa que somos nós, essa carta que somos nós, tem um espírito novo, mas tem algo que transforma, que é o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo vai nos falar como que nós temos que ser. Andar onde? Nos estatutos do Senhor. Aí as pessoas vão perguntar, mas como que vocês conseguem fazer isso? A gente consegue, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Sabe, uma pessoa me perguntou assim, aquele que eu não gosto de falar, ele está lá na sua igreja? Eu falei, tá, agora ele é meu irmão. Porque ele leu essa carta. Você entende? Quando a gente vê uma pessoa que está entrando para a igreja, ela está entrando porque ela leu a carta, e essa carta esteve em algum lugar. O homossexual, quando ele entra na igreja, ele é transformado, ele vem porque ele leu a carta, e essa carta foi a vida de alguém. O ladrão foi assim também, o bandido, o pecador em geral. Você entende, irmão? Quando Jesus estava sobre a face da terra, ele era a carta viva de Deus. Mas ele passou isso para nós. Essa responsabilidade hoje é minha e sua. Como está a sua carta escrita? Como é que está? Como é que está a nossa vida, né? Para nós pensarmos, né? É uma mensagem que veio da onde? Do trono. Não foi uma mensagem inventada por uma poeta, não foi uma mensagem inventada por alguém, ou por ações humanas. Foi uma mensagem que veio do trono de Deus. Sabe, aquela assembleia maravilhosa que teve no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram, eu vou escrever uma carta lá na terra. E essa carta é eu e você. E ela é muito importante, porque ela traz uma mensagem da onde? Do céu, algo novo. Esse algo novo salva vidas, liberta vidas, cura vidas. Mas para isso, você que vai ler a carta, precisa abrir o seu coração também para que você entenda. É isso que Cristo falou comigo, sabe? Porque se a gente está ali mostrando a carta para as pessoas, mas elas não deixam se tocar pelo Espírito Santo, a carta é como se ela estivesse em branco. Mas Cristo está dizendo para que a gente possa continuar pregando a tempo e fora de tempo, porque não é um interesse meu e seu, irmão, é um interesse do céu. Quem escreveu essa carta foi o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 3 fala assim, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne, isto é, nos nossos corações. Quem escreveu é poderoso. É o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo da morte. Então ele é poderoso. Então nós precisamos, irmãos, estar o quê? Alinhados com o Espírito Santo. Nós precisamos estar sendo governados pelo Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Você entende isso? Então a mensagem que Deus está trazendo para mim e para você é uma mensagem que não vem de regras externas.
É uma mensagem que não tem a qualidade humana. Deus tirou a qualidade humana e colocou o próprio Deus em ação. Em Efésios capítulo 3, verso 16 ao 18, eu fiz questão de marcar para que a gente possa saber, você é importante, irmão. Você é muito importante, sabe por quê? Porque as pessoas, quando conversam com você, elas veem o céu. Elas não olham para a terra. Você reflete a glória de Deus. Moisés subiu ao céu, subiu ao monte, Deus falou com ele. Quando ele chegou, aquelas pessoas estavam acostumadas tanto ali, o povo de Israel, a escutar sobre Deus, mas não entendiam sobre Deus. Mas nós hoje podemos o quê? Ser essa carta escrita com o nosso rosto descoberto, para que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo. Então, o que diz em Efésios, diz assim, para que segundo a sua riqueza e glória, Deus é rico. Deus é tremendo, irmão. Vos conceda que sejais fortalecidos no poder. Essa carta, ela tem que ter glória de Deus, ela tem que ter o quê? Fortaleza de Deus, o poder de Deus, mas quem opera é quem? Mediante o seu espírito no homem interior. Compreende? Deus não vai agir na minha emoção para mostrar para as pessoas. Deus não quer o meu lado bom da minha alma para que as pessoas venham para Cristo. Deus quer que eu seja a carta. Simples. E quando as pessoas lêem essa carta na minha vida, elas vão entender. Eu preciso, porque eu estou morto. Porque lá em Efésios capítulo 2, a palavra de Deus fala o quê? Outrora, eu estava assim. Eu era morto. Então o que Deus está falando para mim e para você aqui, olha, no interior, no nosso interior, irmão, nós temos isso. Efésios 3, 16 ao 18 fala sobre isso. Vai, irmã, por favor. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Essa carta, irmão, tem que ter Cristo. Infelizmente, nós temos visto hoje a carta, em vez de conter Cristo, conter o Espírito Santo, contém o eu da pessoa. É o melhor cantor gospel, o melhor pregador, o melhor que conhece, é o melhor isso, é o melhor aquilo. Não, irmão. O melhor é Deus. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ali diz que tem que conter Cristo. E olha o que diz ali também, no 17, olha, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu perguntei a Deus o que é arraigados. E Deus me mostrou uma planta. Sabe, se você coloca uma planta num vaso, que ela tem muita raiz, o que ela faz? Ela cria tantas raízes naquele lugar, tantas raízes que o vaso não suporta. O que acontece com o vaso? Ele quebra, ele estoura. Isso para mim, para você, está dizendo assim, se nós estivermos ali arraigados, tão ligados em Cristo, com as nossas raízes interior, do nosso homem interior, e alicerçado nele em amor. Olha, para você ver, as nossas raízes têm que ser em amor a Cristo. As pessoas vão ver em nós o quê? O fruto. E esse fruto da carta é Cristo. Entende, irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Isso é muito forte. Passa, filha. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura. A largura aqui é a largura da cruz. Olha, a distância que Cristo fez. A largura será que nós estamos sendo medidos pela largura da cruz? Né? E comprimento. E altura, ou seja, olha aqui, está falando da cruz de Cristo, não é verdade? E a profundidade, está falando assim, para mim e para você, essa carta tem que mostrar Cristo de todas as formas. Nós temos que viver Cristo, irmão. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, irmão, quando as pessoas chegarem para nós e a gente for falar para elas, a gente vai abrir o quê? A nossa vida. E a nossa vida vai ser a carta escrita. Eu falei com Deus, mas só em amor? Aí Deus respondeu para mim assim, mas o amor também machuca. Porque o amor constrói,
O amor corrige. O amor transforma. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Jesus fala em João 15 que para que a gente possa realmente dar mais frutos, é podado. Essa carta vai mostrar para as pessoas a necessidade de corte na vida delas. Olha, é preciso cortar isso na sua vida, é preciso cortar o seu conforto, é preciso cortar o seu pecado, é preciso você se arraigar em Cristo. Esta é a carta viva de Cristo. Compreende, irmão? O que Deus falou para mim aqui foi muito forte. A mensagem não tem regras externas nem humanas. Ela tem uma mensagem de Cristo. E essa mensagem, irmão, as pessoas vão enxergar em mim e em você, é a conduta, que é o centro da mensagem. A nossa conduta, irmão. Como que eu vou ser a carta escrita de Deus se eu compro e não pago, irmão? Como que eu vou ser, irmão? A carta escrita se eu não vou lá visitar um doente? Como que eu sou a carta escrita se eu sou o oposto? Como que eu sou a carta escrita se eu sou a favor do aborto? Compreende, irmão? Porque do Salmo 139 fala que antes de nascer já era, a vida já estava ali. Então eu quero que você entenda isso, irmão. Olha, aqui a conduta não vem de fora, o testemunho é de dentro para fora. Compreende, irmão? O que Deus está falando para mim é a nossa conduta, é o centro da mensagem, é o testemunho, é o comportamento. Filho, põe Mateus 26, 73. Aonde você for, as pessoas têm que saber que você é cristão, irmão. Hoje em dia está tão difícil a gente diferenciar que até o linguajar mudou, irmão. Estamos falando as palavras do mundo, irmão. Estamos convivendo com o mundo e o mundo está entrando em nós. Não pode, irmão. Você é a carta escrita do Senhor. Olha o que diz ali a palavra de Deus. Diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Ele parecia com Jesus? Parecia, irmão. Olha aí. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar, o quê? Te denuncia. Está ouvindo? A carta tem que ser igual a Cristo, irmão. As pessoas têm que olhar para você e entender que você é cristão. O seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de orar. Não interessa se você é pentecostal, neopentecostal. Não interessa o que você é. Você é filho de Deus e é igual a Jesus Cristo. Você entende isso? Ali a palavra diz, te denuncia. O mundo tem que olhar para nós e denunciar e falar, você é igual a Cristo. Você entende que Deus está falando para mim e para você? A capacidade de viver essa carta escrita na sua vida vem do trono de Deus. Sabe? É isso que Deus falou comigo. E o local dessa carta é o nosso coração. Põe ali, filha, 2 Coríntios 4, 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência de quem? Do Espírito Santo, irmão. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um vaso de barro. Mas quando elas começarem a examinar você, elas vão entender, ele é igual a Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. A autenticidade dessa carta viva, com palavras vivas, vem da conduta de refletir o céu em nós, irmão. Sabe, a lua tem luz própria? Não, mas o reflexo do sol bate na lua e clareia na terra. Irmão, quero que você entenda. Eu quero que você entenda que nós somos assim. Nós não temos luz própria, é a luz de Cristo que nos ilumina e mostra para as pessoas que somos a carta escrita. E o propósito disso, irmão, é a nova esperança em Cristo Jesus. É a glória de Cristo. Sabe? E aí no versículo fala, lida por todos. Romanos 1,16. Põe aí, filha. Os homens têm que olhar, irmão, em nós
e veio isso aí, ó. Romanos 1,16 diz o quê? Porque a excelência pois não me envergonho. A carta vai estar exposta e a gente não se envergonha do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Sabe o que ele está falando ali? Olha, nós somos assim. O poder centrado está num vaso de barro que transforma o homem. Compreende, irmão? Deus falou isso comigo, é glória para Ele. Mas essa carta tem pilares, e esses pilares são marcantes na vida das pessoas. E o primeiro pilar é santidade. A palavra do Senhor diz que a santidade, se não houver santidade, ninguém verá a Deus, né? A santidade nessa carta, as pessoas têm que olhar e ver em você o primeiro pilar, santidade. Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Então a santidade é uma das características que tem que ter em nós como carta. Outra, consagração. Hoje aqui em Minas Gerais o povo está parando para ver o jogo do Atlético, não é verdade? Nós não. Nós estamos aqui consagrados ao Senhor. Outra coisa que nós temos que ter, o terceiro pilar é submissão a Cristo. A gente tem que ser submisso a Cristo. E Cristo, nessa submissão, é a nossa vida relacionada com Cristo. Há outro pilar que Deus colocou no nosso coração, é o amor às almas. Se a gente não tiver amor, irmão, em 1 Coríntios diz que se nós tivermos amor, nós não servimos para nada. Compreende? A honra, nós devemos honrar, irmão. Dar honra a quem merece honra. Você acha que Jesus merece honra? Você acha que Jesus merece honra? Então aplauda Ele. Aplauda Ele porque Ele merece honra. E o outro pilar que Deus colocou no meu coração é a misericórdia. A igreja precisa aprender a ter misericórdia das pessoas. Sabe? Quando as pessoas vierem para a igreja, irmão, a gente tem que estender as mãos para eles. E a outra é a graça de Deus. Porque Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Você entende, irmão? Essa carta, ela é tão poderosa porque ela é espiritual. Como uma carta espiritual, ela tem pureza e ela tem um viver constante na santificação. Outra coisa que ela tem a vida eterna, que é Cristo, a vida abundante. E a mensagem principal dessa carta é o quê? A cruz. Essa é a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. É uma carta, não é para a igreja. Eu não sou uma carta escrita pelo Espírito Santo para que a igreja olhe para mim e me reconheça como uma carta escrita e me coloque acima de outras pessoas. Não, é uma carta escrita para aqueles que não conhecem o Evangelho. É uma carta que foi construída e redigida e está sendo redigida todos os dias para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Por isso nós temos que entregar. E o que ela tem nessa carta de tão importante que é para as pessoas? É o que você tem, que é a vida Zoe, que é a vida plena do reino de Deus. Então toda carta também tem algo, irmão. Toda carta tem uma data quando ela é escrita. Você se lembra quando você converteu? Você se lembra quando você batizou? Lá na sua igreja te deram um memorando, falando a data, te deram. Você se lembra? Lembra? Está vendo como a gente se esquece? Que a gente é uma carta? A carta começa assim, contagem, dia 8 de março. Não é assim que a gente escreve? Aí a gente escreve assim embaixo, ao amado. Jesus escreveu na cruz. Há 2000 anos atrás ele escreveu lá na cruz. Aos amados.
Compreende, irmão? E lá no final da carta, ele falou com o pai que eles não mereciam, eles não sabiam o que faziam. Ele foi falando aquela carta, e ali 7 vezes naquela cruz, ele deu 7 palavras ali. Para a mãe dele que estava só, ele disse para o João, ele disse o quê? Naquela carta, naquele momento. Ele disse que eis aí o seu filho. Mas lá no final da carta, o que Jesus falou? Está consumado. E é aí, quem é que assinou essa carta lá no final? Quando a gente termina a carta, a gente escreve e assina o nosso nome. Eu quero te dizer que aqui em 2 Coríntios capítulo 3, que diz que vós sois a carta escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne. Isso é o vosso coração. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, lá embaixo, na sua vida, quem está fazendo a transformação é o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. E nós vamos orar. Pai querido, eu te louvo e eu te adoro.